A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 23. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. No vídeo de ontem, eu procurei falar para vocês de que esta carta de Paulo é uma carta com muitos sentimentos pessoais envolvidos. Paulo tem muito amor, muita alegria e muita gratidão pela vida dos filipenses, por esta igreja gerada, fundada por ele, mas acima de tudo, pelo bom testemunho, pelos bons exemplos, pelos frutos dignos desses irmãos em Filipos. E aqui tu vê, em Filipos, tá certo? Aí que tu vê nesse verso 1, meus amados irmãos. E no capítulo de ontem também, esse carinho, esse afeto, né? Que é próprio de bons alunos. Quando eles obedecem, fazem o que tu pede, correspondem, né, à tua expectativa, o que tu tem que fazer? Elogiar, parabenizar, agradecer, se alegrar, se emocionar. E é isso que está acontecendo aqui. A carta aos Filipenses é uma carta de encorajamento, de alegria, de gratidão. Paulo tinha muito louvor e adoração a Deus pela vida dos filipenses. 2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui é muito importante, porque aí você assim, mas tu não falou que a igreja era boa, que eles eram saudáveis, que havia mais elogios. Tudo isso é verdade. Mas o que a gente percebe aqui? De que Paulo está querendo que Evódia e Sintique se entendam. Porque lá no capítulo 2 que a gente viu, ele disse para as pessoas terem o mesmo pensamento, serem unidas de alma, de afeto. E aqui ele está dizendo novamente, mas de uma forma específica e direta, mas ao mesmo tempo elogiosa, para Evódia e para Sintique. Por quê? Deve ter ocorrido algum conflito, óbvio, alguma discordância, alguma questão. Fui pesquisar, né, que eu gosto de pesquisar os significados para ver se a gente encontra alguma pedra preciosa. Evódia quer dizer bom caminho e Sintique, afortunada. Então, o que eu pensei, deduzi, interpretei? Ambas são boas, são corretas, são dignas, são positivas, mas tiveram alguma desavença, alguma questão. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O próprio Paulo se afastou, se separou de Barnabé por questões, assim como João Marcos. Vimos aquela questão de Paulo com Pedro. Acontece, desde que tu não peque, né? É fácil de resolver. Às vezes algumas pessoas pensam diametralmente opostas, né? De uma forma oposta. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver um acordo entre eles? Então, se tu quer andar junto, tu tem que entrar num acordo. Então, o que ele está pedindo?
para Evódia, para que tenha um bom caminho, né? Uma pessoa que deve ter boas ideias, boas posições, uma direção, se entender com a afortunada, com a abençoada, que é a Síndica, tá? Mas, de novo, tu vê o contexto que não é aquele peso, aquela dor, sabe? Aquele sofrimento dos coríntios, que a gente viu como é que Paulo tava. Aquela ironia, aquele sarcasmo, tem que usar de poder, de autoridade, aquele estresse que a gente viu em Coríntios, né? Pecado. Nem a mesma coisa que a gente viu em Gálatas. Não, é outro tom. Aqui, Paulo assume um outro tom, né? Não sei se tu concorda, tu percebe isso. E aí, no final, olha o que ele diz. Cujos nomes se encontram no livro da vida. Isso é para deixar bem claro que ambas são de Deus, que são mulheres de Deus, que são fiéis, que são corretas, que são salvas, que são cristãs, entendeu? Mas teve uma questãozinha, alguma discórdia, porque ter o mesmo modo de pensar quer dizer que teve alguma divergência, é óbvio. E aí, quando ele diz se encontram no livro da vida, significa não é nada grave, mas também a gente não deve alimentar esse tipo de coisa, porque nós devemos andar unidos, unânimes. Alguém tem que ceder, o mais forte, o mais espiritual, o mais humilde, o mais generoso, sempre cede primeiro. O que tem mais do Espírito Santo, cede primeiro. Abre mão, não quer bater pé, fazer birra. Quanto mais maduro na fé, mais rápido tu resolve, mais fácil tu perdoa. Tu é o primeiro a calar, o primeiro a se desculpar, o primeiro a se retirar. Quando depender de vós, lembra que a gente viu? Façam tudo para preservar a paz, quando depender de ti, porque às vezes não nem depende, porque às vezes tem gente maluca. Não é o caso aqui. Tu tá vendo que elas eram de Deus. E essa história chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo escreveu a carta, que nos abençoa também. Que às vezes tu vê que tem duas pessoas que são umas bênçãos e ficam com picuinha, com bobeira, porque o inimigo não consegue derrubar uma árvore, pá! Aí ele vai lá e bota uma farpa. Eu nunca sei a diferença. Sabe o espinhozinho daquele assim, que é quase transparente, mas que dói, que queima? É isso. Ele não consegue te dar uma paulada, porque tu é de Deus. Mas ele vai lá e coloca um espinhozinho, uma coisinha para incomodar. É assim que eu vejo essa situação de Evódia e Síndica, tá? 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Eu falei no capítulo de ontem de que a carta de Paulo aos Filipenses era uma carta de encorajamento, de alegria e de gratidão. E nós precisamos nos alegrar no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Nós temos unção de alegria. Tu tá triste? Começa a louvar. Começa, ora, louva, adora. Em meio a lágrimas. Tu vai ver se o Espírito Santo, o Consolador, não vai te alegrar. Ele vai encher a tua alma, teu coração, a tua mente de louvores, de gratidão. Às vezes a gente está triste porque nos falta. E se tu começar a agradecer pelo que tu tem, logo, logo, tu vai perceber que aquilo nem era tão importante. Mas tu tem que trilhar este caminho de gratidão, de louvor e de adoração. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso é um processo contínuo de nos alegrarmos, de entendermos que o Espírito que habita em nós é um Espírito de alegria. Amor, paz e alegria. Amor, alegria, paz.
Alegrai-vos, na tradução antiga dizia, alegrai-vos sempre no Senhor. E olha quem está falando isso é quem está perto da morte. Paulo, não sei se tu viu o vídeo de ontem, né? Não sei quando que tu tá vendo esse vídeo. Paulo está no corredor da morte. Em breve ele será decapitado, martirizado pelo Evangelho. E ele está dizendo para a igreja, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Mesmo em face da morte, tem alegria para nós. Aquela alegria que o mundo não entende. Mas é uma alegria completa e que ninguém pode nos tirar. 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí tu pode pensar assim, ó. Ele começou falando, né, para Evódia e para Sintique e segue. Mas então, elas também têm que se alegrar. Elas também têm que ser moderadas. Elas também têm que entender que o Senhor está perto, sentido perto, de estar conosco, Deus Emanuel, e perto de voltar. O Espírito Santo habita em ti. Então, isso aí não vale a pena. Isso aí não importa. Seja lá qual foi o motivo, né, dessa discórdia, dessa questão, o Senhor está perto. O Senhor está perto, o Senhor habita em ti. Isso não importa. A tua alegria é o Senhor. Então não perde tempo com coisinhas. 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gente já estudou sobre isso, né? Tem coisas que tu ora, tem coisas que tu suplica. E como eu disse, tu tem que ter ações de graça, de graças. Por quê? Porque tu vai começar a agradecer, tu vai começar a louvar, tu vai começar a adorar e tu vai querer fazer ações de graça. É algo que move e influencia a tua vida. Atos de serviço. Tu vai buscar agradecer a Deus com tudo que tu é, com tudo que tu faz, com tudo que tu tem. Presta atenção nisso, hein? Ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Também já temos vídeos no canal sobre esses versículos. É o que todos nós queremos, paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa é a promessa do Senhor Jesus, né? A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque o mundo só tem paz quando não tem guerra. Só tem paz quando vai tudo bem. Não, a paz que nós temos independe das circunstâncias. Ela está aqui dentro, porque ela é uma pessoa. Paz é fruto do Espírito. Jesus é o príncipe da paz. Deus é Shalom. Deus é paz. A paz é a nossa bandeira. Então, se tu não tá em paz, tem alguma coisa errada. Tu tem que pedir para Deus tirar isso que está te perturbando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A paz seja convosco. O Senhor Jesus falou quando ele entrou, passou pela parede ali, quando os discípulos estavam reunidos após a sua ressurreição. Foi a primeira coisa que ele disse: a paz seja convosco. Que essa paz que excede todo entendimento esteja no teu coração, habite na tua mente, na tua alma. Ela vai guardar o teu coração e a tua mente, vai te proteger. 8.
Também tem vídeo no canal. Filipenses é uma carta maravilhosa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, em que tu vai pensar? Tu vai pensar em verdade, em respeito, em justiça, em pureza, em amor, em boa fama, em virtude, em louvor. Isso tem que ocupar nossa mente. Aí eu te pergunto, como que tu vai fazer isso? Não é vendo vídeo bobo. Tô falando assim, né? Podia ser muito pior o adjetivo. Na internet, nas redes sociais. Não é ouvindo música do mundo. Não é falando palavrão. Tu tem que te encher da palavra de Deus. Tu tem que te alimentar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Então, tu quer algo verdadeiro? É Jesus, é a palavra de Deus. Algo respeitável, algo digno, é na Bíblia que tu vai encontrar. É o Espírito Santo que vai te apresentar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso, o que tem louvor, adoração a Deus, glória a Deus. As pessoas muitas vezes estão aflitas, estão nervosas, estão chateadas, estão deprimidas. Mas por quê? Porque se alimentam de lixo. E eu não estou falando agora do corpo, estou falando da alma, dos pensamentos, dos teus olhos. Se os teus olhos forem bons, como que eles vão ser bons se tu só dá coisa indecente, coisa feia, coisa pecaminosa, coisa ridícula para os teus olhos? Davi disse, não vou colocar nada injusto, nada impuro, nada errado diante dos meus olhos, porque os meus olhos, eles são o espelho da minha alma. Se os meus olhos são bons, todo o meu corpo vai ter luz. Então significa que a luz entra pelos meus olhos, mas as trevas também, a escuridão também. Então, se a tua alma está escura, se a tua alma está em trevas, é porque tu está colocando trevas e escuridão diante dos teus olhos. A tua luz tem que brilhar diante de Deus e das pessoas. Agora, e se a tua luz for em trevas, que grande trevas serão. Palavras do Senhor Jesus. Então, tu quer ser iluminada e tu quer iluminar, tu tem que buscar o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Uma das coisas que eu mais atendo e atendi é o que nós chamamos de pensamentos intrusivos. Quando começa a vir coisa ruim na tua mente. E eu sempre falo o seguinte: aqui é a nossa casa, nossa mente. Pensa na tua casa da terra, teu apartamento, onde tu mora. Quem tem permissão para entrar na tua casa, no teu apartamento, no teu lar, na tua residência? Pensa. Alguém que tem a chave, alguém da tua família, alguém que tu ama, alguém que tu convidou, algum empregado, algum funcionário teu, né? Deus o livre, alguma situação de emergência que tu precise, né, de um médico, de, sei lá, de um bombeiro, de um policial, enfim. Do contrário, ninguém tá autorizado a entrar na tua casa, entrar no teu apartamento, na tua residência, certo? Então,
Fora isso que eu citei, salvo algum engano que eu cometi, se eu esqueci alguém importante, é um invasor, é um ladrão, é alguém que não foi convidado. Então, como Paulo, meus amados, meus queridos, minhas amadas, minhas queridas, é a mesma coisa na tua mente. Tu não vai deixar um invasor, um ladrão, um bandido, um pervertido, um maligno, algo ruim entrar. Tu não vai deixar. Então, quando vem um pensamento intrusivo, um pensamento invasor, um pensamento não convidado, um pensamento que é mentira, um pensamento que é indecente, um pensamento que é injusto, um pensamento que é impuro, um pensamento odioso, de ressentimento, de mágoa, de ódio, alguma coisa vulgar, indecente, vergonhosa, nojenta, pecado, defeito, algo negativo, tu vai rejeitar, tu vai renunciar, tu vai expulsar, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ó, levando cativo. Então, é bandido, prende e manda embora. É ladrão, veio para roubar, matar e destruir, tá te fazendo mal, tá te perturbando, tá roubando tua paz, tá roubando tua sanidade mental, tua saúde mental, tua alegria, entende? Tu tem poder para mandar esse pensamento embora. Assim como ele veio, ele vai embora. Agora, tu tem que usar o nome do Senhor Jesus. A gente viu no capítulo anterior, no capítulo de ontem, no capítulo 2, a gente viu. O nome que está sobre a tua vida é o nome de Jesus. E não tem nome mais poderoso. Então, é um pensamento ruim. O nome de Jesus tem poder sobre o pensamento ruim. É um pensamento de tristeza. Jesus é alegria. Ele é mais poderoso que aquela tristeza. É um pensamento de morte. Jesus é vida. Ele é mais poderoso que aquele pensamento. É um pensamento de confusão, de perturbação, de loucura, de sei o quê. Jesus é o caminho. Ele é a direção. Ele é a saída para essa angústia, para essa confusão mental. Mas tu tem que usar o nome de Jesus. E fora isso, pensa, tu fecha a porta e não deixa entrar. E tu só coloca lá dentro o que tu quer, que é bênção. Mas para isso tu tem que ouvir louvor, tu tem que adorar, tu tem que orar. Lembra que a gente viu em Efésios, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, a palavra habitando ricamente. Há uma regra, há uma disciplina, há um passo a passo, há o que tu tem que fazer para que dê certo. Agora, se tu não seguir o manual do fabricante, vai ficar difícil. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a nossa mente foi transformada, renovada. E sim, nós destruímos as fortalezas, os sofismas, as mentiras, tudo isso no nome do Senhor Jesus. Então, seja o que entrar na tua mente, no teu pensamento. Se for de Deus, vai ficar. Se não for, tu vai expulsar, tu vai repreender. Como que a gente faz? Substituindo por coisas boas. Tá escuro? Bota a luz. Entende? Vou repetir esse versículo. Tem vídeos no canal sobre ele. Procura. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, olha aí,
Falei no vídeo de ontem. Paulo tinha uma vida exemplar. Então ele podia dizer: olhem para mim, façam o que eu estou dizendo, sigam o meu exemplo. Eu tenho um testemunho, eu tenho uma reputação, eu vivo o que eu prego. Então ele está dizendo: olha só, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim e viram em mim, ponham isso em prática. É tipo um desafio. Vocês não estão vendo como é que eu vivo? Façam igual. Sigam, repitam, imitem. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, Paulo disse também. E aí ele diz, ó, o Deus de paz estará com vocês. Então, se lá tu estava recebendo a paz que excede todo entendimento, então tem um passo a passo, tem a instrução, tem o que tu tem que fazer e o que tu tem que deixar de fazer para crescer na fé, para aprender a viver de um modo digno do Evangelho, para tu ter um progresso espiritual, para tu ter maturidade cristã, para tu te alegrar no Senhor, para tu ter uma vida plena, abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e uma vida eterna, perfeita, abençoada, abundante, plena. A gente viu plenitude de Deus, nós temos em Cristo. Então não aceita, esses pensamentos. Não aceita, rejeita. Resiste, renuncia, expulsa, em nome de Jesus. Amém? 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Olha que amor. Paulo está agradecendo o carinho, o cuidado, o afeto dos filipenses. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui, para mim, é assim, ó. Quando tu chega no auge da sabedoria, da maturidade, da estatura do varão perfeito, é isso aqui, para mim. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quem está falando isso está perto da morte. Paulo tinha uma sentença de morte. E ele está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que a gente pode dizer depois disso? Nós vimos toda dor, toda luta, todo sofrimento que Paulo enumerou na carta aos Coríntios, vocês lembram? Vocês, fiéis inscritos do canal, que estão acompanhando diariamente, lembram? Açoite, prisão, jejum, naufrágio, temor por dentro, temor por fora, enfim, tudo que Paulo passou. E aí quando ele diz isso, é a mais pura verdade, é a expressão da verdade. Porque ele foi honrado e ele foi preso, ele passou fome e ele foi suprido de todas as formas. O que ele está dizendo aqui para nós?
de que a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança não vem das circunstâncias. Vem da fé que nós temos em Cristo. Vem da presença do Espírito Santo em nós. Vem da palavra de Deus que habita ricamente na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, no nosso espírito, na nossa vida. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, da fé que nos impulsiona, que nos motiva, que nos entusiasma todos os dias, que nos permite continuar, perseverar, ficar firme. Paulo está dizendo para nós assim, ó, haja o que houver, aconteça o que acontecer, seja bom ou seja ruim, o que eu tenho, nada nem ninguém pode tirar. Lembra daquela passagem de Daniel, que tem vídeo no canal, em que o Nabucodonosor queria que eles adorassem a estátua dele, e os amigos de Daniel disseram, não vamos adorar estátua nenhuma. E aí eles foram condenados à morte na fornalha. E o rei diz, pode ser que Deus salve vocês. Olha, se ele vai salvar, se ele não vai salvar, eu tô falando do meu jeito, não importa. O que importa é que nós não vamos adorar essa estátua. Assim como Paulo. Aconteça o que acontecer, não importa. Se eu morrer, eu não vou parar de falar do Evangelho. Eu não vou negar Cristo. Eu vou até o final. E o meu final não é a morte, não é a prisão, não é ser decapitado em Roma. Não. O meu final é a coroa que eu vou receber na glória. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, significa que a gente pode tudo em Deus. Mas isso também quer dizer que a gente pode suportar as dores, as dificuldades, as traições, as tentações, as tribulações. Tu também pode ter tantas bênçãos e continuar firme, ser fiel. Eu digo para vocês, tem gente que não prospera, que não é aperfeiçoado, que não cresce na fé, enfim, que não enriquece, que não tem bênçãos materiais, porque tem um coração ruim, mau, egoísta, materialista. E Deus não vai dar, porque aquela pessoa não é fiel no pouco. Como que ela vai ganhar o mundo? Então, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, esse tudo posso também quer dizer isso. Eu posso suportar privação, mas eu posso suportar as bênçãos, a riqueza, a honra, o status, tudo que esse mundo pode oferecer. Mas eu estou em Cristo, estou fortalecida em Cristo, meu coração não está nisso. Lindo, né? 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Então tu vê que é do início ao fim, né? Carinho, afeto e elogio para os irmãos. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não esqueciam de mim. Mesmo quando eu estava longe, vocês não esqueciam de mim. Não é porque eu não estava aí que vocês esqueciam de mim. Não, eu podia estar perto, eu podia estar longe, presente ou ausente. Vocês estavam sempre comigo. Que lição, hein? Generosos, dadivosos, bondosos. Não é o que a gente está estudando. Se tu é crente mesmo, teu coração não está nisso.
tu doa, tu abençoa, Deus te dá em dobro. Dezessete. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele está dizendo assim, vocês já foram tão generosos, tão bondosos, tão amáveis. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Olha o que Paulo está dizendo. Eles fizeram aquilo para abençoar Paulo. E sim, Paulo foi abençoado, foi suprido e estava grato. Mas ele diz, isso é uma oferta para Deus. É um aroma agradável para Deus. É um sacrifício que Deus aceita e que agrada a Deus. E foi isso que a gente viu. A oferta é primeiro para Deus. Lembra? Deram-se primeiro a Deus. E aí, a expressão do amor a Deus se materializa no amor ao próximo, a socorrer o necessitado. Ou no caso, o apóstolo, o líder espiritual, o homem de Deus, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então vocês estão vendo que tem versículos que as pessoas usam. Então elas dizem assim, que Deus vai suprir, né? Conforme a sua riqueza, todas as minhas necessidades. As pessoas falam assim, mas e o versículo que diz antes é sobre oferta? Então tu quer que Deus te abençoe? Por quê? Porque tu tá querendo a bênção ou porque tu quer o abençoador? Que nem o tudo posso naquele que me fortalece, que é um versículo usado, abençoado. Tudo bem, mas por que Paulo disse isso? Porque ele aprendeu a ser fortalecido no muito e no pouco, na escassez e na abundância, na honra e na vergonha, na humilhação. Então, a palavra de Deus é perfeita, mas há um contexto, há um versículo antes, há um versículo depois, por isso que a gente tem que ler, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que a Bíblia diz, não é para pegar isolado assim, porque aí tu pode estar usando o texto como pretexto. E esses dois são muito usados, porque a pessoa quer uma bênção, e aí ela parece que joga na cara de Deus o que Deus disse. E não é assim. Não é assim. O contexto desse versículo é: tu abençoou, tu ofertou, tu doou, tu é fiel, tu ama Deus, tu é obediente. Então, Deus, segundo a sua riqueza em glória, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele vai te abençoar naquilo que a gente precisa. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. É uma referência a Roma aqui, né? Que ele estava preso em Roma. E nós já estudamos a carta de Paulo aos romanos, né? Havia uma igreja cristã em Roma. O que a gente vê quando ele fala, os santos, os irmãos, os santos? Então, o que é isso? É esse relacionamento fraterno, amoroso, respeitoso, recíproco, mútuo entre a igreja, os irmãos, os santos, os fiéis. E entre eles tudo é comum. Então, há uma alegria de pertencer ao Senhor. E isso é comum a todos os cristãos, a todos os homens e mulheres nascidos de novo. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. O que a gente aprendeu hoje com este capítulo de Filipenses?
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensar, o pensamento de vocês. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Que seja isso que ocupe o nosso pensar. Que seja isso que ocupe a nossa mente. Que os nossos pensamentos sejam voltados para tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, com louvor, com glória, com honra, com adoração para Deus. Que seja assim. Amém.